Olá, o meu nome é Marcos Conte, eu sou diretor científico do Instituto de Treinamento, Ensino e Pesquisa, o ITEP, e professor do curso Como Ler e Entender Artigos Científicos na Área da Saúde. Eu vou aproveitar o áudio de hoje para responder uma pergunta que me foi feita por uma profissional da área de saúde que trabalha numa unidade básica a respeito de um teste diagnóstico. Ela estava no atendimento dela normal, chegou um indivíduo, um paciente, com poucos sintomas e um teste positivo. Ela me disse que havia lido um trabalho científico que falava que esse teste tinha uma sensibilidade de 60%, e ela então me perguntou, isso significa que este paciente com esse teste positivo tem 60% de chance de estar doente? Eu posso ficar tranquila em dar o diagnóstico e iniciar algum tipo de tratamento? Eu perguntei para ela alguns detalhes sobre o trabalho que ela leu, sobre a amostra, etc. Ela não se lembrava nem onde havia lido. E eu, então, comecei a explicar para ela uma diferença básica que existe entre sensibilidade e uma outra propriedade do teste diagnóstico, que é o valor preditivo positivo. Eu fiz uma pequena apresentação de slides, porque eu acho que vai ser mais fácil exemplificar com números do que só com palavras. Neste primeiro slide eu falo de duas propriedades importantes de todos os testes de diagnóstico. A sensibilidade, que é a probabilidade de um teste ser positivo entre aqueles que estão doentes. Por exemplo, um teste com sensibilidade de 60%, ele será positivo em 60 de cada 100 pessoas com doença. É a propriedade do teste que você pensa na hora de solicitar o exame. Você quer solicitar um exame que tenha a maior chance possível de ser positivo entre aqueles que estão doentes. Por outro lado, o VPP, valor preditivo positivo, logo abaixo, é a probabilidade de um sujeito estar doente entre aqueles que têm um teste positivo. Supondo uma amostra de 100 pessoas com teste positivo, 60 delas estarão doentes. É o raciocínio que você faz no momento em que você recebe o resultado do exame. No próximo slide, eu utilizo um exemplo fictício, supondo um trabalho científico que está avaliando a pesquisa de bacilo álcool ácido resistente no escarro, BAR, entre indivíduos com tuberculose comprovada por cultura do escarro, utilizando a mesma propriedade que me foi citada pela colega que me fez a pergunta. Ela dizia que o trabalho científico que ela leu, no trabalho científico que ela leu, o teste de diagnóstico tinha sensibilidade de 60% e especificidade de 90%. Nesse exemplo aqui, utilizamos uma amostra de 200 indivíduos, 100 com tuberculose, cultura positiva, e 100 com cultura negativa para tuberculose. Então nós temos uma sensibilidade de 60%, o que significa que entre os 100 com tuberculose pulmonar, 60 terão BR positivo, e uma especificidade de 90, que significa que entre os 100 com cultura negativa para a tuberculose, 90 terão BR negativo. Ainda assim, nós teremos 10 em cima com BR positivo no indivíduo que não tem tuberculose. É um teste falsamente positivo. Ele dá positivo, mas o indivíduo não tem a doença. Vejam no próximo slide que quando nós vamos calcular o valor preditivo positivo, nós vemos o quê? O número de pessoas com exame com teste positivo, linha horizontal em cima. Quantos são os indivíduos com BR positivo? 60, que também tinham tuberculose, mais 10 que são falsamente positivos. Um total de 70 indivíduos com o teste positivo, 60 têm a doença. 60 com doença dividido pelo total de indivíduos com teste positivo dá 85,7, então nós temos um valor preditivo de 86%. Ou seja, em cada 100 pessoas com teste positivo, 86 têm a doença, e você fica muito confortável para dar esse diagnóstico e para tratar esse paciente. Mas vejam no próximo slide um detalhe importante. Na amostra de 200, 100 tinham tuberculose. Ou seja, há uma prevalência de 50% da doença nessa amostra. Isso não corresponde à prevalência na nossa vida diária, nos nossos ambulatórios. Vejam que no próximo slide eu apresento um resumo de um trabalho científico publicado em 2007, em que a prevalência de tuberculose na amostra de pessoas com tosse que procuravam uma unidade de saúde em Copacabana é em torno de 3%. No próximo slide eu aplico essa prevalência naquele mesmo trabalho fictício que eu citei alguns slides atrás. Temos a mesma amostra de 200 indivíduos, só que agora a prevalência de tuberculose, ao invés de 50%, é de 3%. É a prevalência mais próxima da realidade.
Ora, se nós temos uma amostra de 200 e a prevalência de tuberculose é de 3%, entre os 200, 6 têm tuberculose. Se de 200, 6 têm tuberculose, 194 não têm. Uma vez que a sensibilidade do teste é de 60%, mantemos a mesma sensibilidade e a mesma especificidade daquele trabalho que nós citamos anteriormente, fictício ainda. Nessa amostra aqui, uma sensibilidade de 60% corresponde a, nos 6 pacientes com tuberculose, 4 terão BR positivo. Por outro lado, a especificidade de 90% significa que entre os 194 sem tuberculose, 175 terão BR negativo. Vejam que acima somam 194 menos 175, 19 indivíduos não têm tuberculose, mas têm BR positivo. Nós temos aqui um teste falsamente positivo. No próximo slide, utilizando os números dessa amostra, eu calculo o valor preditivo positivo. Então, se nós temos 23, 4 mais 19 indivíduos com BR positivo, com teste positivo, porém apenas 4 têm a doença. 4 têm cultura positiva. Dos 23, 19 não têm a doença, são falsamente positivos. Então, 4 indivíduos que são os com a doença, dividido pelo total de pessoas com o teste positivo, que é 23, dá 17%. Em cada 100 indivíduos com teste positivo, nessa amostra, apenas 17 têm tuberculose. Vejam no próximo slide um exemplo de uma pessoa que, além do BR positivo, te traz uma radiografia de tórax. Essa radiografia de tórax com microcavitações, lobo superior direito, lobo médio, repuxando o hilo para cima. É uma radiografia muito sugestiva de tuberculose pulmonar. Qual a probabilidade, qual a prevalência de tuberculose pulmonar entre os indivíduos com uma radiografia como essa? É elevada, pelo menos acima de 50%, com certeza. Aquele primeiro exemplo que eu dei, naquela amostra, 50% tinham tuberculose. Vocês viram que o valor preditivo positivo do BR positivo numa amostra com 50% de tuberculose era de quase 90%? A probabilidade desse indivíduo ter tuberculose certamente é mais do que 50%. Então, nessa amostra de indivíduos com essa radiografia, a prevalência de tuberculose é elevada. Consequentemente, um BR positivo neste paciente tem um valor preditivo positivo muito elevado, certamente acima de 90%. Se fosse uma radiografia normal, ou seja, a prevalência de tuberculose entre pessoas com radiografia normal é muito baixa. Consequentemente, o valor preditivo positivo teria um valor também muito baixo. Então, o valor preditivo positivo é muito influenciado, ele é totalmente influenciado pela prevalência de doença na amostra que você está estudando. Então, quando você lê um artigo científico, é muito importante, eles citam normalmente sensibilidade e especificidade, mas uma vez que na maioria dos artigos a amostra é desenhada, ou seja, eles coletam X pacientes com doença e X sem doença, são prevalências fictícias e que não correspondem à realidade. E você, se for calcular o valor preditivo positivo em muitos dos trabalhos científicos que você lê, você vai ver que são valores excelentes, mas não correspondem à prática diária. Então, muito cuidado quando avaliar um artigo científico de teste diagnóstico. Fique atento não só à sensibilidade e à especificidade, que são importantes na hora de solicitar o exame, mas também ao valor preditivo positivo, que varia com a prevalência. No próximo slide e último, eu relembro essas duas características, essas duas propriedades do teste diagnóstico. Sensibilidade é a probabilidade de um teste ser positivo entre os doentes. É o que nós consideramos na hora de solicitar o exame. E o VPP, valor preditivo positivo, é a probabilidade do sujeito estar doente entre aqueles que têm um teste positivo. É o que nós consideramos na hora de interpretar o resultado de um teste diagnóstico. Bom, eu espero que essa apresentação tenha sido útil e tenha ficado bem claro nela a diferença entre o valor preditivo positivo e a sensibilidade de um teste diagnóstico. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre análises de artigos científicos sobre testes diagnósticos. Até lá!